Intenções desta Santa Missa. Pelos falecidos: Dirce Helena Martins, 5 meses. Exaltino Francisco da Silva, Nadir Carvalho, Maria Geralda Carvalho, Sebastião Duarte Carvalho, Pedro Fontes, João Batista Fontes, Cristina Silva, João Araújo, Romilson Francisco da Silva, Ítala Volpini, Assunto Volpini, Antonieta Zucato, José Pocai, José Renato, por todas as almas, Ivan Mariano Silva, Leonor Volpini, Sebastiana Alves Dorta, Lígia Tamone, Zilda Maximino Silva, Antônio Bernardino da Costa, José Benedito do Couto, Luzia Aparecida da Silva, Benedita Domingos, Francisco Boava Garcia, Adília Matias Garcia, Osmar Boava Garcia, José Alves da Silva, Dario Carlos dos Santos, Maria Aparecida Moraes Cardoso, Maria Gertrudes da Rocha, Cecília Maria de Jesus, Rita Ferreira de Oliveira, Paula Ferreira de Oliveira. Pelos vivos e falecidos da família Pocai, Zamuner, Canela, Gotardello, Zucato, Fontes, Silva e Carvalho, Mantovani, Honorato, Adame, Garcia, Souza, Sanches. Em honra ao Divino Pai Eterno, Jesus Misericordioso, Divino Espírito Santo, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, Santíssima Trindade. Em ação de graças a Santo Expedito, São Cristóvão, Santa Luzia, Santa Filomena, São Roque, Santo Onofre, São Benedito, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Conceição, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Santa Rita, São Jerônimo, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cecília. Em ação de graças pelo aniversário de Alexandre Carvalho, Ademir Ortiz, Geni Alves da Silva. Pelas intenções José Marcelo da Silva, Cassiano, Adevilson Francisco da Silva, Eliane Cristina da Silva, Dulce Francisca da Silva, Maria de Fátima Silva, Júlia Rá, Melissa Chô, André Chô, Paulo Eduardo Pereira, Betânia Cristina Pereira, Beatriz Silva, Ana Lívia Pereira, Pedro Henrique da Costa, Divino Silva, Patrícia Aparecida da Silva, André Felipe Silva, Alessandra Nascimento, Giúlia Vaz, Isabel Souza, Edson Souza, Amanda Cipriano, Valéria Nogueira, por uma graça alcançada, pela saúde de Luciano Polidoro. Chamou, é fiel.
preparastes para mim. Caídos e humilhados tem sempre o teu favor. Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim. És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador. Teu amor sempre faz maravilhas. A quem se faz menor, estende tua mão. És a luz dos teus filhos e filhas, vigor de quem não fecha o coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento do ato penitencial, vamos fechar os nossos olhos e, com o coração em Deus, peçamos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que pesa em nossa consciência, para que juntos, como irmãos, como família, possamos celebrar dignamente estes santos mistérios. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra para trair-nos a vós, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Ó Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e pôs-se a gritar em alta voz, dizendo:
Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas. E disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para balançar-me acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar à minha doçura e aos meus saborosos frutos, para me balançar acima das outras árvores? As árvores, então, disseram à videira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas, se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração, lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Com a bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. É grande a sua alegria em vosso auxílio, de esplendor, e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensando que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Na primeira leitura de hoje, nós vemos que o povo de Israel elege um rei e Deus manda o profeta falar em nome dele para o povo. E o profeta vai contando a historinha, né, que as árvores queriam um rei, foram até uma árvore, a árvore não quis, foram até outra, a outra não quis, e por último elas foram até o espinheiro. O espinheiro ordenou que todas se curvassem diante dele, e quem não se curvasse, ele ia ordenar que saísse fogo e destruísse todas. Então, quando nós vemos essa história, nós vemos uma crítica aos governos do mundo, né? Porque nós, como homens, como fracos, nós temos a tendência de, quando estamos no poder, querermos dominar tudo. E assim eram os reis. Quando a pessoa seguia, quando a pessoa fazia o que o rei queria, estava tudo certo. Mas quando alguém ia contra o rei dava um jeito de prender, dava um jeito de matar, dava um jeito de acabar com a pessoa. E se nós olharmos para nós, às vezes a gente não mata, mas quantas vezes vem alguém contra nós, alguém contra o nosso pensamento, alguém contra a nossa forma de ver o mundo, e nós damos um jeito de afastar a pessoa, colocando em cima dela várias coisas ruins e simplesmente deletando da nossa vida. E com o Evangelho, Jesus fala que nós não devemos agir assim, porque no Evangelho nós vemos Deus que é bom.
Deus que age com bondade. E é interessante pensarmos, porque o evangelho de hoje, o de amanhã, desses dias, Jesus ele tenta traduzir o que é o reino de Deus. Jesus tenta traduzir algo que é inominável, né, que não existem palavras, em algo que a gente consiga compreender. Jesus traduz algo inefável, transcendente, em algo que facilmente a gente consegue compreender. Então Jesus conta essa parábola que nós acabamos de rezar, acabamos de proclamar, onde o patrão é bom, o patrão deseja agir com bondade com todos. O patrão vai um horário, vai outro horário, e todos aqueles que estão desempregados o patrão chama. E a todos o patrão dá o mesmo salário. A todos o patrão vê com os mesmos olhos. Não é porque um fez grandes coisas durante o dia que ele seria tratado com mais privilégios do que o outro que trabalhou 1 hora só. Então, nesse evangelho, Jesus nos ensina como que é o reino de Deus. O reinado de Deus tem lugar para todo mundo. O reinado de Deus é igual casa de mãe, né? O filho pode ir embora, pode estudar, pode brigar, pode sair, mas quando volta, a mãe não deixa o filho de fora. A mãe sempre abre as portas para que o filho entre, para que o filho volte. E se nós pensarmos numa outra parábola, a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo faz tantas coisas, vai embora, e o pai o recebe com uma festa. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus nos acolhe sempre, independente da nossa história, independente daquilo que nós vivemos. Num domingo, não sei se foi num domingo ou um dia de semana, eu falava da importância de nós lembrarmos da nossa história, de lembrarmos daquilo que vivemos, de lembrarmos da nossa caminhada. E aqui o Evangelho também nos fala isso. Cada um dos empregados teve uma história. Uns estavam ali desde o começo do dia esperando o patrão chegar. Talvez aqui a gente pode pensar naqueles santos que são santos, parece que desde que nasceram, né? Igual Santa Teresinha, parece que nasceu santa. Desde que nasceu ela já buscava Deus, já buscava amar a Deus, buscava deixar os pecados, fazer o que era de bom. E existem aqueles que no final do dia, aqueles que no final da vida conhecem Deus, que se convertem, que buscam Deus. E nós temos vários exemplos de pessoas assim também, que tiveram uma vida às vezes meio perdido, meio devassa, né? E se converteram. Um exemplo é Santo Agostinho. Santo Agostinho era da pá virada. E com 33 anos ele se converte. Ele encontra Deus. Se nós pensarmos em Santa Teresinha e Santo Agostinho, os dois estão no mesmo céu. Os dois estão no mesmo reino. E aqui é a nossa história. Às vezes na nossa vida, nós encontramos Deus pequenininho e continuamos seguindo. Às vezes não, às vezes a gente deu cabeçada, errou, cometeu pecado, se afastou e agora estamos aqui. Então cada um de nós com a nossa história, com a nossa realidade, somos chamados a participarmos do reino de Deus. E é bonito o Evangelho, né? O patrão ele não obriga ninguém a trabalhar. O patrão ele não pega o Adolfo e fala, vamos Adolfo trabalhar, vamos agora. Não. O patrão ele convida. O que vocês estão parados aí? Daí eles falam, nós não encontramos nenhum trabalho, ninguém nos contratou. O patrão fala, então vamos trabalhar na minha vinha? E eles vão. Deus é aquele que nos convida todos os dias a voltarmos o nosso coração para Ele, a fazermos aquilo que é bom, a amarmos, a perdoarmos, a sermos misericordiosos, a agirmos com bondade em todos os momentos. E é assim que nós vamos trilhando o caminho para o céu, assim que nós vamos trilhando o caminho para Deus. E hoje, de uma maneira especial, Deus nos convida a seguir o exemplo do patrão, que era bom o tempo inteiro. O patrão,
ele não se preocupava se aqueles empregados ficaram escondidos o dia inteiro, né, para não trabalhar e só chegaram à noite. Não. Porque às vezes no nosso olhar maldoso, né, a gente pode pensar, nossa, se eles quisessem, eles podiam ter chegado antes. Mas o patrão não pensa assim. O patrão age com bondade o tempo inteiro. O patrão age com bondade o tempo inteiro. E assim também nós devemos agir. Devemos agir com bondade, com perdão. E é interessante pensar, né? São Pedro um dia chega para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar num dia se o meu irmão pecar contra mim? Num dia. 7 vezes 7. 7 vezes 70. Imagine só, Adolfo, para começar 7 vezes num dia tem que ser assim, bem cedo, né? 5 horas da manhã eu acordo, o Adolfo já me dá uma patada, eu perdoo. Dá 7 horas da manhã, me dá outra patada, eu perdoo. Dá 10 horas da manhã, outra patada, eu perdoo. Meio-dia, outra, eu perdoo. Assim 7 vezes durante o dia. O amor para Deus não tem limite. E assim também nós devemos amar incondicionalmente a todos que se apresentarem a nós. Assim nós estaremos nos assemelhando a Jesus. Assim nós estaremos nos assemelhando a Deus. Assim nós estaremos já vivendo o reino do céu. O reino que não exclui, que não apaga, que não deleta, que não mata, mas que acolhe a todos. Por isso, diante de Deus que é bom, coloquemos o nosso coração para rezarmos e pedir essa mesma graça a Ele. Então feche os teus olhos. Deixa hoje o Espírito Santo adentrar no teu coração. O Espírito Santo é aquele que nos conduz, que guia os nossos passos, guia os nossos caminhos. Então apresente a tua vida a Ele. Apresente as dificuldades que você tem em viver hoje o reino dos céus. Fala para Ele: Espírito Santo, eu tenho tanta dificuldade em perdoar. Essa pessoa, quando eu encontro com ela, meu dia fica ruim. Eu tenho dificuldade de perdoar essa pessoa que me fez tanto mal. Espírito Santo, eu tenho dificuldade em ser bom. Às vezes eu percebo que tem um irmão que não está bem, eu tenho dificuldade em chegar até ele, em conversar, em ajudar. Apresente hoje a Deus aquilo que você vive que não faz parte do reino de Deus e aquilo que você não vive que também não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus não existe inveja, não existe fofoca, não existe calúnia, não existe julgamento. Mas no reino de Deus existe perdão, companheirismo, amizade, misericórdia. Jesus te encontrou um momento da tua vida e nesse momento Ele te convidou: Silvia, vem trabalhar na minha vinha. Gabi, vem trabalhar comigo. Adolfo, vem trabalhar junto comigo. Nós podemos negar ou seguir. Peça a Deus sempre a graça de seguir
de corresponder com o sim quando Ele te chama.